Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já convidando vocês para nós refletirmos no texto aqui em Apocalipse, que nós começaremos a partir de hoje, uma série de mensagens baseada aqui no livro do Apocalipse, acerca das 7 cartas do Apocalipse. E hoje nós falaremos da primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. E eu queria que você, meu querido amigo, meu dileto irmão em Cristo, me acompanhasse em todas essas cartas. Portanto, sem mais demora, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Esse livro que muitas vezes as pessoas não têm tido a paciência de ler pela sua difícil compreensão, e é verdade mesmo, às vezes é difícil, mas com um pouco de atenção, com a orientação do Espírito de Deus, nós saberemos compreender, sim, com a ajuda de Deus, as grandes lições, as grandes verdades e os grandes anúncios que a palavra de Deus tem para nos dar e quer nos dar através do livro do Apocalipse. Não só dele, é claro, mas de todos os outros 65 livros da Bíblia, que há profundos ensinamentos para a nossa vida. E neste livro, aqui há revelações de Deus para o que vai acontecer no futuro. Embora seja de aparentemente difícil entendimento, mas com muita oração, com muita humildade, e sempre comparando com toda a Bíblia, com certeza nós aprenderemos muita coisa neste livro, se tivermos a paciência, a firmeza de permanecermos querendo aprender de Deus. Porque, aliás, capítulo 1, verso 3 do versículo diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. É um dos primeiros versículos deste livro do Apocalipse. Portanto, podemos dizer, começar, que este livro foi escrito pelo apóstolo João. Apóstolo João, que sofreu, assim como os demais cristãos em sua época, em meados de 90, 81 a 96 depois de Cristo, quando reinava ali em todo o mundo o imperador Domiciano, e este fez uma grande perseguição, como outros imperadores, mas esse foi muito mais cruel, contra os cristãos. E João foi alvo também da perseguição. Diz alguns estudiosos que ele foi inclusive colocado num tonel de óleo fervente, querendo matá-lo, mas ele não morreu, porque Deus não permitiu que ele morresse. E que ele foi jogado ali na ilha de Patmos, na Ásia Menor. E nesta ilha, que era, segundo diz, uma prisão, uma céu aberto, era uma ilha que tinha muitos animais selvagens, podemos ver que ele foi exilado, abandonado, mas Deus estava com João, e foi lá exatamente nesse lugar que Deus deu essa grande revelação, o Senhor Jesus Cristo, a este servo João, que apesar de perseguido, não abriu mão da sua fé e permaneceu fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso Deus revelou tão grandes coisas maravilhosas para ele, assim como revela para todos aqueles que, apesar de sofrerem muitas perseguições por servir a Cristo, Deus também se revela para estas pessoas, como hoje, em algum lugar, neste momento, há cristãos que estão sendo duramente perseguidos, principalmente nos países chamados muçulmanos ou nos países comunistas, nos países como na Índia, por exemplo, aonde muitos religiosos daquele país, não vou generalizar, mas perseguem cristãos porque resolveram seguir a Jesus tão somente pela palavra de Deus. Não querem e não admitem de forma nenhuma o sincretismo religioso, que é a mesclagem das religiões nacionais com o cristianismo. Jesus quer que nós o sigamos somente a Ele de todo o nosso coração. Então, portanto, João enfrentou esta oposição ferrenha, mas ele não abriu mão da sua fé. Assim também, meu amigo, não abra mão da sua fé. Mas passemos já a esse capítulo 3, melhor, capítulo 2 da carta do livro do Apocalipse, a começar do versículo de número 1. E vamos ler até o versículo de número
7. Pega a sua Bíblia e leia comigo, e acompanhe comigo esta leitura, e eu e você vamos aprender muita coisa, porque esta palavra é a palavra do Deus vivo. Assim diz as Escrituras. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Glórias ao nome santo de Jesus. Mas eu quero fazer com você uma rápida e sucinta oração para que Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor, e seu Espírito Santo nos ajude a compreender a sua palavra, a guardar em nosso coração. Bom Pai Celestial, te agradecemos em nome de Jesus por dar a nós a oportunidade de poder estudar a tua palavra. Senhor nosso Deus, que o teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos a tua palavra e nos dê o poder, Senhor Jesus, para guardarmos esta palavra em nossas vidas, para que assim nos fortalecemos em ti e cresçamos em ti, ó Pai Celeste, para a glória do nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, nós temos, e meus queridos irmãos, aqui esta carta escrita à igreja de Éfeso. Muitos estudiosos dizem que essas cartas, na verdade, ela pode significar uma denominação, uma igreja, ou mesmo um indivíduo, porque ela fala de características e de comportamentos que são reprovados por Deus. Mas ela fala também de que essas cartas, essas igrejas, que são em número de 7, ela tem virtudes. E elas foram, louvado seja o nome do Senhor, tomada como exemplo para toda a cristandade. E foram 7 igrejas, a saber, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. E dessas 7 igrejas, a única que o Senhor Jesus não encontrou virtude alguma foi exatamente a última igreja, Laodiceia. Esta Jesus não encontrou nenhuma virtude. Ou seja, e muitas pessoas que às vezes servem a Deus, precisamos ter cuidado para que não sejamos como a igreja de Laodiceia, que não tinha virtude alguma. Mas vamos chegar até ela. Mas veja, Jesus escreveu esta carta como um ato de misericórdia. Ele viu aquelas igrejas passando por problemas, apesar de terem virtude, exceto a Laodiceia, como disse, apesar de terem virtude, as 6 delas, no entanto, estavam cometendo alguns deslizes, ou muitos deslizes na sua forma de adorar e de servir a Deus, e como tal, precisava ser consertadas, precisava, como disse numa outra mensagem que está aqui no vídeo, aqui no nosso canal, melhor dizendo, precisava ser preparada e se preparar para servir a Deus conforme o Senhor Jesus Cristo que nós o sirvamos. Hoje, na atualidade,
As pessoas querem servir a Deus de acordo com as suas opiniões, de acordo com a sua verdade pessoal, assim como aquelas igrejas queriam servir a Deus, as 7 igrejas, ou melhor, as 5, porque 2 delas foram elogiadas por Jesus, que foi a igreja de Esmina e a de Filadélfia. As 5 outras queriam servir a Deus de acordo com a sua verdade, de acordo com a sua interpretação pessoal, sem levar em conta a orientação do Espírito de Deus que vem através da sua palavra. Então, a primeira lição que nós podemos entender de modo panorâmico nesta mensagem às 7 igrejas é de que nós não podemos servir a Deus de acordo com as nossas opiniões pessoais. Nós temos que servir a Deus de acordo com a palavra de Deus, com a revelação de Deus. E era esta lição que Jesus estava dando para estas igrejas, a começar pela igreja de Éfeso, a quem ele se apresenta como sendo aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui Jesus está mostrando-se para aquela igreja como todo-poderoso, como aquele que detém o poder das 7 estrelas. E, portanto, meus queridos amigos, convém nós atentarmos para a palavra de Deus e enxergar em Jesus este todo-poderoso Deus. Como diz aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo, aqui no capítulo 1, verso 20, onde ele vai dizer para nós o significado dessas 7 estrelas. 1:20 de Apocalipse diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, portanto, Jesus tinha na sua mão direita os 7 anjos da igreja, que muitos estudiosos, em sua maioria absoluta, embora alguns discordem, mas eu concordo com esta maioria, de que este anjo da igreja, ou essas 7 estrelas, são os pastores da igreja, que o Senhor levantou para dirigir aqueles irmãos na igreja de Éfeso, na igreja de Esmina, na igreja de Tiatira, na igreja de Sarde, em Filadélfia e Laodiceia. Então, portanto, Jesus tinha na sua mão direita estes 7 pastores, mas tinha também na sua mão direita e andava no meio dos 7 candeeiros, ou seja, ele anda vivo, poderoso, no meio da sua igreja espiritual. Quando fala igreja aqui, não é denominação, mas é a igreja universal do Senhor Jesus Cristo, que se espalha nas várias denominações que são eminentemente bíblicas, porque há muitas, misericórdia de Jesus, que não tem nada de cristã, porque pregam doutrinas que estão muito distantes das verdades da palavra de Deus. Inclusive, eu lhe aconselho, meu amigo, a você tomar muito cuidado, a você olhar para a Bíblia e saber se a igreja que você está participando ou quer participar, de fato está pregando a Bíblia como ela é. Basta você ler a Bíblia e Deus lhe direcionará e lhe dirá quem está pregando ou não a palavra de Deus, em momentos tão difíceis como esse. Mas aqui diz que esta igreja, que se baliza pela palavra de Deus, Jesus anda no meio dela, Jesus se revela no meio dela, Jesus ensina, Jesus orienta e ela deixa se orientar pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que estas igrejas venham se desviar, venham em algum momento cometer alguns erros e deslize, o Senhor nosso Deus, na sua grande misericórdia, vai tomar uma providência para falar com essas igrejas. E aqui está a prova desta ação do Senhor Jesus Cristo, quando mandou, através de João, revelou através de João e enviou às 7 igrejas exatamente essa mensagem. Para quê? Para repreendê-la, para trazer a normalidade espiritual, para trazer ao correto ensinamento, para trazer a forma correta de adorar a Deus, conforme o desejo e orientação do Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, Jesus está aqui dirigindo-se a essa igreja no afã de que essa igreja não se desvie dos seus mandamentos, não se afaste das suas orientações divinas e está de acordo com a palavra. Portanto, ele aqui se dirige a Éfeso dizendo: conheço as tuas obras. Aqui nós podemos perceber que o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo para aquela igreja
que Ele é o Deus onisciente. Deus conhece todas as nossas obras. Deus conhece as obras boas que nós fazemos, mas também conhece as obras más. Mas, pastor, e que critério eu tenho para analisar se minhas obras são boas ou são más? A palavra de Deus. Porque há muitas pessoas enganando a si mesmo. Por fazer algumas bondades, alguns benefícios na sociedade com outros seres humanos, e é bom que faça, e acha que por conta disso já está, digamos assim, quites com Deus. Já pode ir para o céu porque está fazendo boas obras. Mas a Bíblia diz lá em Romanos que a salvação não vem pelas obras. A salvação vem pela graça de Deus. É um dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas, no entanto, sendo servo de Deus, você tem a obrigação de praticar boas obras pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Jesus estava dizendo para aquela igreja, aos Efésios, que conhecia as obras daquela igreja. Conhecia as boas obras, mas conhecia também as más. Conhece os bons caminhos que você e eu estamos trilhando, mas conhece também os maus caminhos que, porventura, eu e você, meu amigo, estejamos neste momento trilhando sobre a terra. Isso leva-nos a fazer esta reflexão. Se Deus conhece as nossas obras, e conhece, portanto, você agora, se estiver fazendo obras boas, você poderá ficar feliz e glorificar a Deus. Mas se você não estiver fazendo obras boas, é hora de você pedir misericórdia, se arrepender e pedir perdão a Deus. E de novo eu insisto, quais são as mais obras? As mais obras, meu amigo, baseadas na palavra de Deus, são todo aquele tipo de comportamento que estão confrontando com os princípios da palavra de Deus. E as pessoas hoje estão querendo ter comportamentos morais, éticos, sexuais, que estão na contramão da palavra de Deus. E nós podemos afirmar com muita segurança, essas são as obras. E Jesus aí está vendo, meu amigo, como via as obras, todas elas, da igreja de Éfeso. Então, portanto, neste momento, quando Jesus diz, conheça as suas obras, ele conhece as obras, conhecia as obras de Éfeso, da igreja de Éfeso, mas conhece as suas obras, conhece as minhas obras. E é neste momento que eu e você temos que parar para fazer uma comparação. Se as suas obras, se o seu comportamento, se o seu modo de vida estão de acordo com os princípios da palavra de Deus. Porque se não tiver, Deus vai chamar, está chamando a sua atenção. Como chamava e como chamou a atenção da igreja aqui de Éfeso. E observe, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ou seja, Jesus, aqui estão as características das boas obras. O labor, ou seja, o trabalho, o serviço, a perseverança, que é uma característica maravilhosa de ser uma pessoa perseverante, persistente, paciente. E que não pode suportar os homens maus, ou seja, aquelas pessoas que praticam maldade. Jesus estava elogiando, aliás, uma das características em todas as cartas, exceto na de Laodiceia, é que Jesus sempre faz um elogio a todas as igrejas, as 6 igrejas. Ele começa não com uma reprimenda, embora o faça depois, mas começa com um elogio, começa destacando, aqui inclusive traz para nós uma forma de nós como corrigir o nosso filho, o nosso amigo, o nosso subordinado, se tiver no trabalho, não é destacando as suas qualidades negativas, mas é destacando as suas virtudes, é destacando o que a pessoa tem de bom, para depois, no segundo momento, chamar a sua atenção para corrigir aquelas qualidades ou os seus defeitos. Aqui o Jesus está ensinando como nós devemos lidar com o ser humano, a partir dessa relação dele com a sua igreja, com Éfeso e as outras 6 igrejas. Então Jesus está dizendo, destacando o serviço, destacando a perseverança e destacando o posicionamento firme daquela igreja que não suportava, que não tolerava os homens maus, aquelas pessoas que praticavam maldade. E aqui não diz que tipo de maldade, mas certamente havia vários tipos de maldade, como hoje, na sociedade, nós estamos rodeados, nós estamos vendo todos os dias diversas, inúmeras pessoas praticando todo tipo de maldade. E com o advento, o surgimento das redes sociais, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós estamos vendo pessoas religiosas, pastores, não só tolerando,
não só suportando essas pessoas mais, mas eles mesmos praticando maldades, como o desacato, a violência, a agressão, todo tipo de atitude sórdida, ou seja, agindo com extrema maldade, violência, ameaça de morte a pessoas que muitas vezes nunca viu. Esta igreja de Éfeso, Jesus estava elogiando elas, porque ela não estava tolerando esse tipo de pessoas. Portanto, meu amigo, se você vê pessoas com essa atitude, você deve, à luz do ensinamento de Jesus, não tolerar essas pessoas. E há muitas pessoas, mesmo pastores, que se dizem pastores, e nós temos que colocar o dedo na ferida, porque o juízo começa pela casa de Deus. Há muitos pastores e igrejas que estão tolerando pessoas mais no rol de seus membros. E nós temos que não tolerar, porque Jesus estava elogiando esta igreja de Éfeso, porque ela não tolerava esses comportamentos maléficos na igreja, na sociedade e na família. E aqui o Senhor Jesus diz: e que puseste à prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ou seja, havia pessoas na igreja de Éfeso que queriam usurpar esse título de apóstolo, que queriam chamar para si se considerava apóstolo, a semelhança de Pedro, a semelhança do próprio João, a semelhança de Paulo, mas na verdade eles não eram. Vejam como esta palavra é atual. Não é assim na atualidade, como quantas pessoas não estão hoje usando o título de forma falsa, errônea, de apóstolo. Apóstolo tal, apóstola tal. Embora na Bíblia nunca houve apóstolo, mas as pessoas estão usando este nome de forma muito fácil, brincando no nome apóstolo. E que nós possamos ser como a igreja de Éfeso, nós não aceitarmos, nós não admitirmos esses falsos apóstolos que estão usando o nome de Deus em vão, estão usando para enriquecer, estão usando para enganar as pessoas. Ao menos Éfeso, Jesus estava elogiando essa atitude firme da igreja de Éfeso, que não tolerava esses que se diziam apóstolo e que na verdade ela detectou que eles não eram apóstolos e, portanto, os rejeitavam. Que nós também possamos, como crente em Jesus, como cristão, rejeitar todo aquele, toda aquela que diz assim, fazem a si mesmo de apóstolo, quando na verdade nunca foram e não são, pelas suas práticas que estão na contramão da palavra de Deus. E Jesus começa dizendo que eles eram mentirosos. E é exatamente isso que está acontecendo. É muitas mentiras que pregam, usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para enganar a fé das pessoas, atuando até como milagreiros, pregando curas que não existem, usando outros termos lá, envergonhando o nome de Jesus, esses falsos apóstolos, que o Senhor os repreenda, como Paulo disse certa vez em relação a outras pessoas que se distanciaram dos princípios da palavra de Deus. E Jesus continua falando para aquela igreja, ainda destacando as suas características. E tens perseverança. Mais uma vez aqui, dizendo, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Aquela igreja era uma igreja que perseverava. E hoje é uma característica que falta à vida de muita gente, que não persevera, que não tem paciência, que são pessoas impacientes. Mas uma característica que aquela igreja tinha era de ser perseverante, que persistia, apesar dos problemas que ela enfrentava, mas ela perseverava. Apesar das provas que ela passava, porque naquela oportunidade os cristãos eram perseguidos pelo Império de Roma, principalmente por Domiciano, que era a época que eles viviam, mas por causa do nome de Jesus, ela suportou aquela perseguição e aquela prova, e não se deixou esmorecer. E muitas vezes hoje há cristãos e cristãs que passam muito menos do que a igreja de Éfeso passava, mas, no entanto, entrega os pontos e abandona a própria fé, e sai da igreja. E às vezes apostatam da fé, mas Éfeso não fez isso. Éfeso manteve-se firme na sua fé. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero parar por aqui, por enquanto, nesta mensagem, mas no próximo vídeo sobre Éfeso, nós vamos dar continuidade, destacando agora as outras qualidades que não eram boas da igreja de Éfeso, mas nelas Jesus quer dar uma grande lição para a sua igreja na época moderna, nos dias atuais. Que Deus abençoe você, que Deus lhe ajude, permaneça no canal,
compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas possam acompanhar esta série de mensagens que a partir de agora nós vamos ministrar acerca das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Deus assim os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.